ira, inveja, ganância, preguiça, luxúria, gula e orgulho. Esses são os 7 pecados capitais, e cada um deles carrega um motivo para serem chamados disso. Mas você conhece a história de cada um? Não? Então, bora lá. E aí turma, beleza? My name is André. Galera, Nanatsu no Taizai é um grande anime e conta a história dos 7 pecados capitais, que é o prólogo das histórias do Rei Arthur. E eu tava pensando, por que não fazer um vídeo na qual conta a história de cada um? O que levou cada um a ser chamado de pecado capital? Que tipo de crime eu cometi? Olha, é que eu acho que o público não consegue te entender. Afinal de contas, você me salvou mesmo sem saber quem eu era. Pra falar a verdade, 10 anos atrás, eu viajei por Liones roubando todas as calcinhas que eu encontrava pela frente. Você tá de brincadeira, né? Tô sim. Será que ele roubou, matou, esfaqueou? Ou ele só se esqueceu de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal? Por essa você não esperava, por favor se inscreva aí, muito obrigado. Inscrito ou não, bora pro vídeo. Escanor, o pecado do orgulho do leão. Nascido em um berço de ouro, filho de reis e portador de uma graça divina. Escanor é o único pecado capital que não apareceu na primeira temporada do anime. Escanor era o filho mais novo de um casal de reis, e o seu irmão mais velho tinha ciúmes dele. Afinal tem aquele negócio, né, do mais novo ser o mais mimado pelos pais. Então, um certo dia, enquanto o irmão mais velho de Escanor batia nele com um galho, Escanor segura o braço dele para impedir que bata nele, mas ele acaba por sem querer colocar muita força e quebrar o braço do irmão. A notícia se espalhou e todo mundo chamou ele de monstro, incluindo seus próprios pais, e chegaram a decretar que se não matassem ele, isso traria desgraça ao reino. Escanor, não sendo besta nem nada, né, porque ele ia morrer, ele acaba fugindo com a ajuda de uma mulher. E durante esses anos de fuga, Escanor vive enfrentando vários inimigos cada vez mais fortes e cada vez mais inflando seu ego. Até que um dia, Merlin e Meliodas o encontram e chamam ele para participar da Ordem dos 7 Pecados Capitais. Turma, de fato Escanor é um dos personagens mais fortes dos animes. E um dos mais inacreditáveis também, até porque eu duvido que se você visse esse cara à noite, você suspeitaria que seria esse cara ao meio-dia. Ele com certeza é um personagem muito incrível e teve muito espaço nos corações dos fãs. Merlin, o pecado da gula do javali. Agora, a mais famosa membra dos 7 pecados capitais. Muitos conhecem Merlin como um mago das histórias do Rei Arthur, mas nessa versão, Merlin é uma maga e faz parte dos 7 pecados capitais. Merlin é filha de Belialuin e quando ainda criança, ela recebeu 2 propostas de 2 divindades. A suprema divindade do clã das deusas e o rei dos demônios do clã dos demônios. Cada um deles ofereceu os segredos das magias de cada um dos clãs em troca de sua ajuda em uma guerra que estava acontecendo de um contra o outro. Porém, Merlin não sabe qual escolher e acaba passando a perna nos dois. Ela rouba todos os segredos dos 2 clãs e foge da sua cidade. Sabendo disso, as 2 divindades destroem a cidade como uma retaliação à menina, que não se importa muito. Afinal, ela é o pecado da gula, mas não é a gula de fome, de comida, e sim gula de conhecimento, fome por conhecimento. Dentro desses feitiços, ela encontrou vários, como por exemplo, para alterar a sua forma física e também para fazer com que ela nunca morra. Basicamente, o tempo dela é parado. Ela nunca vai envelhecer. Tanto que é por isso que o mandamento do pacifismo não funcionou contra ela. Besouro de prata. Tesouros? Merlin, para! Raio exterminador! E agora você será derrotada! Qualquer um que desafie meu mandamento pacifismo perderá seu tempo útil de vida e será aniquilado! Impossível! Perderá seu tempo de vida? Em outras palavras, você literalmente rouba a vida útil restante? Que mandamento interessante! Ai, desculpa, não tem efeito em mim. Bom, Merlin segue sua vida até que um dia ela vai até o castelo de Liones, já que o rei Bartra tinha profetizado que 7 pecadores se tornariam os melhores guerreiros do reino. Lá ela encontra Meliodas e chama ele para reunir os outros 5. Tá bom, com certeza a Merlin tem motivo para ser chamada de pecado da gula. E com certeza, se você não assistiu o anime, você provavelmente está estranhando, porque você realmente conhecia Merlin como um mago e não como essa pessoa. Uma das mais inteligentes e queridas do anime. Gowther, o pecado da luxúria da cabra. O Gowther já é um caso um pouco diferente, afinal, durante as primeiras temporadas do anime, não faz muito sentido ele ser chamado de pecado da luxúria, porque ele nunca teve um feitio muito luxuoso? Será que tá certo isso? Não sei.
Ele nunca teve um feitio assim de fazer alguma coisa que tivesse luxúria. O Walter que conhecemos é o Walter de cabelos rosas, também conhecido como Walter o Boneco. E sim, existia outro Walter que era um mago, e isso aconteceu durante a Guerra Santa. Esse Walter mago criou o Walter Boneco, eu sei que eu tô falando muito Walter, desculpa. Criou o Walter Boneco e usou feitiços para acabar com a guerra. Milhares de anos se passaram e enquanto Nadia, a princesa do castelo de Liones, estava explorando as profundezas de seu castelo, encontra um boneco completamente sem memórias e completamente perdido, não sabendo onde é que tá. Desculpa. Eu juro que não quis assustar você. Mas então, quem é você? Ei, espera! Eles acabam fazendo amizade, tanto que Bartra, o irmão de Nadia, futuro rei de Leones, também tem amizade com o boneco. Eles vivem assim durante um tempo, porém Nadia tinha uma doença no coração e foi aos poucos acabando com ela. Até que um dia ela e Walter estão no mesmo quarto, só os dois, e Nadia realmente conta pro Walter, porque ele nunca foi inteirado na conversa sobre o assunto da doença da Nadia. E ela fala que ela era muito doente do coração e que provavelmente aqueles ali seriam seus últimos suspiros. Walter, não entendendo muito bem, ele decide dar o seu coração artificial para Nadia. E ele faz isso meio que desesperado, até porque ele tá vendo ela morrer ali na frente dele. Entre vários berros, acabam que os guardas de Liones ouvem isso e vão ao quarto, mas quando eles chegam lá, eles encontram Nadia sem roupa e Walter tentando dar seu coração para ela, mas ela já estava morta. Walter foi preso e foi condenado pelo pecado da luxúria, por abusar da princesa de Liones e também por matá-la. Bartra, pelo contrário, sempre soube que Walter era uma pessoa boa e nunca acreditou que ele teria feito algo de ruim para sua irmã, mas mesmo assim ele foi preso. Agora faz mais sentido ele ser chamado de pecado da luxúria, porque até antes do anime não tinha nenhum sinal disso. Na verdade demorou muito tempo para ser contado o passado. A única coisa que nós sabíamos é que ele também era do clã dos demônios, igual o Meliodas. E o mais bacana é que conforme foi passando as temporadas, ele tem ficado cada vez mais humano, cada vez com mais emoções e faz com que a gente tenha mais empatia pelo personagem. King Arlequim, o pecado da preguiça do urso. Agora o rei das fadas. King Arlequim, o pecado da preguiça do urso. King vivia no reino das fadas junto de sua irmã Elaine, seu amigo Helbram e as outras fadas. E nessa história, Owlsley e a Gerard não vão participar muito, me desculpem se você gosta dos dois. O rei das fadas, King, sempre duvidou dos humanos, embora seu melhor amigo seja completamente o oposto. Ele sempre teve interesse nas coisas que os humanos faziam, tanto que ele queria se aproximar, ele e mais algumas fadas. Assim, se aproximando cada vez mais de uma vila de humanos que tinha ali perto. O King não deu muita bola para isso no começo, mas quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele voa até a aldeia, na qual ele vê todas as fadas mortas e com suas asas arrancadas. Desesperado, King, olhando ao redor, parece uma figura. Um cavaleiro que o apunhala pelas costas e derruba ele em um precipício. Porém, tinha uma fada que não estava morta e não teve suas asas arrancadas e viu aquilo ali acontecer. Sim, Helbram viu seu melhor amigo ser empurrado do precipício pelo caçador. Então, ele vai com toda sua ira e mata a pessoa que fez seus amigos sofrerem. King é resgatado por uma criança gigante chamada Diane, e ele acaba vivendo com ela e seus golems de pedra. E eles vivem durante muito tempo e se tornam muito amigos, tanto que Diane pede para que King faça uma promessa de nunca deixar de amá-la. Milhares de anos se passam deles vivendo juntos, até que King vai até a aldeia que está pegando fogo e ele vê todos da aldeia mortos. E em meio ao fogo aparece uma figura reconhecida por ele, o mesmo cara que empurrou ele no desfiladeiro há milhares de anos atrás. Não entendendo a situação, ele pergunta como um ser humano pode viver tanto tempo. Ele acaba descobrindo que na verdade não era aquele cara, e sim Helbram. Helbram, seu amigo, tinha matado aquele caçador e tinha se transformado nele. Helbram explica que ele estava com tanto ódio dos humanos que ele fez uma promessa de matar um por um até que todos os humanos fossem extintos da face da terra. Não é o suficiente! Não importa quantos eu mate, esse som nunca vai parar e eu mato! Eu mato todos eles e o som não para! Então vou aniquilar todos os humanos da face da terra! Cada um deles vou matar até o último! King, vendo seu amigo sofrendo tanto, decide acabar com seu sofrimento e usando uma flor, ele atravessa o coração de Helbram, fazendo com que assim ele morra de uma vez. Você vem me impedir, tá bem? Já que você é meu melhor amigo!
Daí ele volta para a caverna na qual ele ficava com Diane e apaga as memórias dela, para que ela não se lembre de nada que ela viveu com Arlequim. Mas nessa época, o reino das fadas já havia sido destruído por um demônio vermelho que tinha atacado o reino. E como o rei das fadas não estava lá para proteger, não sobrou quase nada. King foi preso por ser um rei preguiçoso e não ajudar a salvar o seu povo. Mas na verdade a história é muito diferente. Enquanto ele era transportado para o reino de Liones em uma carruagem, Meliodas oferece a ele uma proposta de se juntar aos 7 pecados capitais. Tudo bem, dá pra entender que o King não foi preguiçoso e sim porque ele não tinha nenhuma memória de que ele era o rei das fadas. Então ele não sabia o que fazer. Mas com certeza King é um personagem que consegue emocionar bastante em momentos engraçados e em momentos de ação. E sem contar que a história dele cruza com a história de outros 2 pecadores sem ser o Meliodas. Tô falando de Ban, o pecado da ganância, e Diane, o pecado da inveja.